pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce e hoje eu vou explicar para vocês como que eu modelo o terreno no ArchiCAD. Então primeiro eu venho aqui em folha de trabalho e crio uma nova folha de trabalho independente. Eu nomeio essa folha, então normalmente coloco DWG terreno, porque é aqui nessa pasta onde vai ficar o meu arquivo do AutoCAD. Então após que eu criado essa pasta, eu venho aqui em arquivo. E aí eu vou em conteúdo externo, que eu vou importar o meu arquivo do CAD. Então, eu venho colocar desenho externo, terreno completo, venho em abrir. Aqui ele pede para configurar a unidade de medida, então normalmente eu coloco em metro, tá bom? Eu venho aqui nesse X, que é o meus coordenadas 00 do ArchiCAD. Então, é interessante sempre quando você for colocar um arquivo, já colocar nesse X aqui, que é o seu ponto zero do programa. Então, vem aqui, eu ignoro essas coisas que aparecem do sistema e eu importei o meu arquivo, tá? Ele vem como se fosse um PDF, né? Então, eu consigo dimensionar o que eu estou visualizando, né? Consigo, então, reduzir, enfim. Isso é um comando bem interessante do ArchiCAD. Então, o que normalmente eu faço nessa parte? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico no arquivo com o botão direito e vou explodir dentro da vista atual. E ele pergunta se eu quero manter o meu elemento original depois da explosão, que seria esse arquivo que parece um PDF que eu consigo mover, esticar, enfim. Então, eu venho aqui. Normalmente eu coloco para manter, mas se você não quiser, você pode tirar esse check aqui. E aí ele pergunta qual é a opção de conversão do atributo, que são qual vegetal que eu quero utilizar. Se eu quero utilizar o vegetal do ArchiCAD ou se eu quero importar os meus vegetais do próprio CAD. Então, eu acho interessante nesse caso manter e importar, que para quem não lembra, os vegetais são os layers dentro do ArchiCAD. Então, dou um OK. Arrasto para o lado esse meu arquivo. E aí, agora ele só vai ficar as linhas, tá vendo? Só as linhas como se fosse um AutoCAD. E quando eu coloco aquela opção de importar, tá vendo que algumas linhas, ele vem com a linha do próprio Siglon, tá? Uma coisa que eu conferi e esqueci de gravar para vocês é que antes de eu explodir o meu arquivo DWG importado, né, eu preciso verificar se ele está na escala correta aqui no ArchiCAD, tá? Então, eu venho aqui, escolho um ponto de referência, seja o tamanho de um lote ou de um terreno, e eu confiro a medida dele. Então, no caso, esse lote tem 37,56 metros. Então, eu abro o meu AutoCAD e verifico se esse mesmo terreno, ele tem essa medida, tá? Então, aqui eu verifiquei que bateu, tá certo a escala do meu arquivo, mas caso vocês precisam ajustar, porque não deu certo a questão da escala, vocês conseguem ajustar aqui na resolução / escala do meu desenho. Então, você pode reduzir ele pela metade, você pode aumentar ele, e aí você vai ajustando conforme a escala que você precisa para o seu desenho, tá? Então, por isso que é importante também vocês, na hora de explodir, manter esse elemento original, porque às vezes vocês esqueceram de verificar a escala do terreno, e aí vocês não precisam importar de novo, tá? Como eu explodi o meu arquivo, ele perdeu aquele contorno que ele tinha. Então, eu vou selecionar de novo os meus dois desenhos. Eu venho aqui na vértice dessas linhas e eu vou trazer ele para o meu ponto zero, né? Meu ponto de referência. Aí eu venho de novo na minha folha de trabalho, clico na minha folha e eu venho em mostrar como rastreamento e referência. Depois disso, eu vou em pavimento térreo aqui, em mapa de projeto,
ativo o meu rastreamento e venho escolher referência. Então, eu venho procurar e vou seleciono o meu DWG terreno. Então, aqui nesse mapa de projeto é onde eu vou modelar o meu arquivo. Então, eu venho, depois que eu rastreei a minha folha de trabalho, eu venho em ferramenta malha. Com a ferramenta malha selecionada, eu clico e seguro a tecla espaço e aparece para mim essa varinha mágica. Essa varinha mágica ela lembra muito a ferramenta de seleção do Photoshop. Então, eu consigo já criando o terreno com essa varinha. E ela só que nesse caso, como que tem as linhas da curva de nível passando aqui no meu rastreamento, ela fica toda segmentada. Então, tem as duas possibilidades. Eu posso pegar meu terreno, clicar uma vez com a varinha mágica, venho aqui em adicionar e a partir disso eu consigo criar uma coisa mais uniforme. Ou um outro jeito também, que é o que eu prefiro, eu venho aqui novamente em folha de trabalho, no DWG, eu oculto esse vegetal, então eu venho aqui em esconder vegetal. Caso para vocês, se não aparecer esse atalho de esconder vegetal, que é essa barra aqui, vocês podem ir em janela, e em paletas e selecionar aqui vegetais rápidos, que vai aparecer para vocês essa barra aqui de ferramenta. Ela é muito de novo, ela é muito prática, tá? Daí é só arrastar ela aqui com as outras ferramentas. Então, depois que eu ocultei as minhas linhas, né, eu venho aqui em salvar como vista e crio. E essa vista que eu criei nova, com as linhas da curva de nível ocultada, ela aparece aqui pra mim em mapa de vistas, tá? Então, eu venho aqui em terreno novamente, venho aqui em escolher a minha referência, procuro, vou em mapa de vistas e aí eu seleciono meu DWG. Aí já oculta pra mim essas linhas. Eu criei essa vista sem renomear, mas caso vocês queiram nomear ela, para não misturar com os outros arquivos, é só vir aqui em salvar como vista, e aí em nome você vem personalizar, e aí você pode dar o nome que você quiser para essa vista, que ela já aparece aqui embaixo, tá vendo? Então esse foi o primeiro que eu criei, né, a primeira vista, e essa segunda só para demonstrar para vocês. Então, depois disso, eu vou aqui em pavimento térreo, e aí eu vou criar um vegetal, que no caso seria o layer, para o meu terreno. Eu aperto Ctrl L, que é um atalho, né, para acessar as minhas definições, e no próprio ArchiCAD já vem um vegetal escrito topografia terreno. Mas eu gosto de criar um outro vegetal escrito terreno original, porque às vezes eu preciso, às vezes não, né? Sempre que for fazer algum projeto eu preciso criar um talude, um platô, então eu vou modificar esse meu terreno. Então eu gosto de deixar o meu terreno original em um layer e o meu terreno modificado em outro. Então eu só vou editar aqui esse vegetal que já vem do próprio ArchiCAD, tá? Então, eu seleciono a ferramenta malha, coloco aqui no layer terreno original e com espaço eu faço o meu terreno. Então, se você for no 3D, vocês vão verificar que, ó, ele tá plano, né? Ele tá aqui já com as cores e tal de representação do terreno, mas ele tá plano. Então, eu volto aqui em planta pavimento térreo,
seleciono o meu rastreamento e eu seleciono o meu DWG independente, que é aquele primeiro que eu criei com as curvas de nível. Então, eu posso ocultar aqui a minha trama. E aí eu seleciono no meu terreno, clico novamente em ferramenta mágica. Então eu aperto a minha barra de espaço e mantenho ela pressionada até aparecer a minha varinha mágica. Aí eu clico nessas linhas aqui laranjadas do meu rastreamento e vai aparecer para mim essa janela para eu adicionar os pontos na minha curva de nível. Então eu posso também criar um vão, nesse caso seriam os pontos das curvas de nível. E aqui eu deixo adaptar as arestas do usuário, que é uma coisa que já veio, que a gente configurou para o template de vocês. Então eu deixo nessa opção e clico em OK. Aí já aparecem os pontos da minha curva de nível, que é os pontos que eu vou levantar depois, de um em um. Então eu continuo fazendo isso em todas as linhas que passam no meu terreno. Depois disso, eu dou um ESC ou eu seleciono essa ferramenta seta. Então, no terreno, estão passando um total de 10 curvas de nível, sendo que aqui é meu ponto mais alto, né, essa parte aqui, e aqui é meu ponto mais baixo. Então, para a gente começar a levantar o nosso terreno, então todos os pontos dessa linha vão ficar com a altura 0. Aqui eu repito novamente o processo, porque como que a curva está passando fora do terreno, no lote do lado, então ficou, vamos dizer assim, picotado, né, essa linha. Então eu faço o mesmo processo. Como que eu tá subindo agora, a gente está subindo agora os pontos, então ela vai, né, continuar 0 aqui, então eu não preciso repetir o mesmo processo. Depois eu venho para minha segunda curva de nível, eu clico aqui no ponto dela e agora eu coloco 1 metro de altura e eu coloco novamente aqui, deixo selecionado aplicar a todos os pontos e dou um OK. E eu repito o processo para todas as outras linhas. Então venho aqui, coloco o 3, depois o 4, 5 e assim em diante. Então aqui no final tem a curva 9 metros de altura que está passando aqui fora do terreno. Então, esse ponto que é o ponto mais alto do terreno, eu posso vir aqui e colocar ele como 9. Só que em vez de aplicar a todos, igual a gente está fazendo nas outras curvas de nível, a gente tira a seleção, porque senão todas as outras curvas, todos os outros pontos vão ficar com 9 metros de altura e não é isso que a gente quer. Então, vindo aqui no 3D, já dá para visualizar como que vai ficar nosso terreno. Então, esse ponto mais baixo e aqui é o ponto mais alto. Só que tem alguns pontos que eles não foram levantados, que eles estão com altura 0. Então, a gente consegue ajustar isso tanto no 3D quanto em planta baixa. Em planta baixa é mais fácil, tá? Mas o que seria? Você vir aqui, selecionar o pontinho que ele não foi levantado e você pode ir fazendo isso a olho mesmo, ajustando as curvas. Mas sempre subindo conforme a curva de... Então, vindo aqui em planta baixa,
eu consigo levantar esses pontos que eles estão na altura zero, que são esses pontinhos aqui, tá? Então, eu posso vir aqui e essa curva, no caso, é a altura 6. Então, eu posso subindo a olho mesmo. Então, eu posso colocar aqui subiu 6,20 metros. Então, lembrando que eu não coloco em aplicar todos, porque senão todos os outros pontos vão ficar com 6,20 metros. E não é isso que a gente quer. Então, aqui eu posso colocar 6,20. Nesse outro ponto eu posso colocar 6,25. Nesse outro ponto dá pra colocar 6,30. Esse 6,35. Nesse outro ponto aqui, que é a curva, no caso 8, dá pra colocar 8,30. Olha, ele já foi ajustando. Às vezes, tem uns pontinhos que eles estão muito próximos uns dos outros, então é difícil a gente conseguir visualizar. Então, você precisa dar um zoom para ver se esses pontos, para conseguir visualizar esses pontinhos. Mas ainda assim, eles estão muito próximos uns dos outros, então o que dá para fazer é erguer eles mesmo no próprio 3D, tá? Basicamente, o terreno ficou assim.